Em declaração de líder, a bancada do PSB. Com a palavra... Da tribuna, senhora presidente. Vereador Eloy Fristo, da tribuna. Senhora presidenta, senhores e senhores vereadores, após 5 anos, é uma alegria retomar essa tribuna, retornar a essa tribuna, onde a memória faz com que a gente retome, né, os momentos, grandes momentos de debates, né, que aconteceram nessa casa. Com alegria saudar meu amigo Matuza, está aqui com a sua família, acompanhando a sessão. Estudamos juntos no antigo ginásio Guarani, não é pouca coisa, né? Faz tempo, né? Agora é Emílio Meyer, né? Mas na época era ginásio Guarani. Uma alegria te rever aqui, meu amigo. E antecipo esse retorno à tribuna, pois tenho espaço reservado já no grande expediente para a próxima terça-feira, dia 18, mas por conta de um assunto que foi abordado aqui, especialmente com relação à questão das enchentes. Confesso, senhora presidente, que vou tomar cuidado com o uso das palavras aqui, e os que me conhecem sabem que às vezes não tenho papas na língua, né? Mas nesses momentos novos, né, de redes sociais especialmente, né, é fácil, do ponto de vista de tu dar a interpretação que tu bem queira a uma fala. Então, minha saudação aqui aos colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos prestigiam pela TV Câmara, através das mídias sociais, e retomar o assunto, que é um assunto que, para mim, é apaixonante, é um dos temas que eu mais me dedico, vereador Edson, que é a questão do saneamento em Caxias do Sul. Eu tive a honra de, atendendo um convite do então prefeito José Ivo Sartori, em 2012, assumi a Secretaria de Obras. E, para meu azar ou para minha sorte, à época, peguei 2 enchentes, uma atrás da outra, né? Mês de fevereiro ou março, não me recordo, de 2012. E referi aqui, numa outra oportunidade, quando debatemos, que foi dos episódios mais marcantes da minha vida, do ponto de vista de trabalhos na prefeitura e mesmo acompanhando as questões aqui da Câmara de Vereadores. Porque está aqui presente o José, que é o nosso presidente lá do bairro Fátima e que hoje me honra participar da minha assessoria. E ele acompanhou na época, junto com o vereador Renato, aquela enchente e que literalmente colocou o bairro Fátima abaixo, debaixo de barro, 3 metros de altura. Muitas casas, né? Pessoas que perderam literalmente tudo, né? E aprendendo com aquele episódio, numa conversa com o Sartori, eu falei com ele, prefeito, Zé, a gente chama ele de Zé, Zé, vamos tocar aqui um piscinão aqui em Caxias. Pô, eu acompanho muito essa questão lá em São Paulo, principalmente desde a época do Maluf, né? Que as grandes enchentes, eu antes dizia que a gente aprende muito com o São Paulo, né? Do que não fazer, dos problemas que acontecem na Grande São Paulo. Que Caxias não deixa de ser uma mini São Paulo. Caxias sempre teve os olhos voltados mais para São Paulo do que para Porto Alegre. Até pelo desenvolvimento industrial, as relações econômicas que estabeleceram aqui. E aí, no período que eu estive à frente do SAMAI, na época que o Pepe era prefeito, o antigo diretor, Leonir Tauf, havia contratado um plano diretor de recursos hídricos, e está lá no SAMAI, até hoje o plano diretor de recursos hídricos, fez todo um estudo das bacias de Caxias do Sul, para onde a água se deslocava, aonde que se recomendava a construção de tanques de contenção, tanques de detenção de água, os chamados piscinões.
E o que era indicado, principalmente na questão do arroio da Albó e do outro trecho de arroio que vem lá do Delázer, lá em cima, e desce e passa a constituir o Tega aqui embaixo, estava projetado a construção de um piscinão aonde funcionou durante algum tempo, ali na perimetral, um depósito de automóveis de uma empresa que alagou lá, alagou tudo, aqueles automóveis todos, né, numa daquelas enchentes. E nós fizemos um levantamento e descobrimos que a prefeitura tinha uma área aqui atrás da antiga Hyundai aí, né, e que não estava sendo utilizado e que fazia bem na conversão dos dois arroios, né, do que descia do Dalbó e do que descia lá do Delaz. Daí dispuseram, Zé, vamos tocar um piscinão ali. O prefeito ele tinha uma mania, quem conheceu o prefeito Sartori, Edson, ele dizia assim, toca a ficha, toca a ficha. E aí pegamos a Secretaria de Obras, né, e iniciamos a construção daquele piscinão, fizemos uma limpeza geral no Arroio Tega, né, e a partir da construção daquele piscinão, nunca mais alagou o São José e a Getal. Então, desde 2012. Né? Então, aprendendo com o piscinão, na segunda enchente que aconteceu logo em seguida, daí não alagou a região da Getal, no SAMAI encaminhamos, então, a vereadora Daiane a orientação de que a represa São Miguel ela passasse a se constituir no principal piscinão de Caxias. Ele é o maior piscinão de Caxias. Por que ela é o maior piscinão de Caxias? Porque a partir daqueles exemplos que a gente teve lá dos alagamentos que aconteceram, da água que descia do Dalbó e da represa, que passava por cima do vertedouro, né, a gente aprendeu que tinha que deixar a represa meio metro abaixo, 50 centímetros abaixo. Então, quando dá a pancada de chuva, a represa da Albó, a represa São Miguel, funciona como um piscinão. E, para complementar esse trabalho do piscinão, fizemos, então, no SAMAI, uma descarga de fundo, foi construída, o Jô está aí, acompanhou, inclusive, à época, né, vereador Renato e outros, que tu vai monitorando, através da descarga de fundo, para não alagar aonde? O bairro Fátima? Não, é para baixo. Para não alagar as famílias que moram na beira do arroio. E ali sempre foi um problema, do ponto de vista da Secretaria Municipal de Habitação, de que essas famílias, elas obrigatoriamente, num determinado momento, vão ter que ser retiradas dali, porque elas estão em área de risco. Então, o grande problema da represa São Miguel, ou do extravasamento da represa São Miguel, é que vai atingir as pessoas que ocupam a beira do valão. O valão sobe, atinge essas pessoas. E menos mal, meu caro presidente, vereador Daiane, que parece que suspenderam uma iniciativa que existia a nível da prefeitura de fornecer títulos de propriedade para aquelas pessoas. Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Porque, na realidade, as famílias têm que ser colocadas no lugar mais seguro, de preferência próximo ali do bairro Fátima, né? Que elas não percam as suas raízes ali, que estão já há vários anos ali morando. E aí, na minha fala, acompanhando todo aquele processo da enchente, tanto no Dalbó quanto lá na Maestra, que é sempre minhas preocupações maiores, até em razão do conhecimento que adquiri dirigindo o SAMAI, naqueles dias, acompanhei toda aquela discussão e fiz aqui a fala que fiz, falei aquela palavra que parece que apavorou algumas pessoas, né, que de fato foi feito um terrorismo, né, contra os moradores daquela região, né, de que ia alagar tudo, que a represa ia explodir, ia alagar até o Reolão. Né, e eu já tinha acompanhado várias vezes anteriores a gente construir aquela descarga de fundo, o extravasamento através no vertedouro. Os mais antigos sempre viram o vertedouro, a água passando por cima, né, sem problema nenhum. Tá? Mesmo ontem, que o pessoal acompanhou, então, nesse sentido, dizendo que aconteceu isso. E aí,
vereador Daiane, Vossa Senhoria utilizou uma parte da minha fala, tá? E, em cima da minha fala, Vossa Senhoria fez um depoimento, e o seu depoimento não tem nada de errado, mas aí quando tu bota na rede social, aí os macacos de auditório, né, vêm e participam na rede social e manifestam suas opiniões, né, sem embasamento nenhum. Concluí já, senhor presidente? Barbaridade. Perdoe, vereador Daiane. Então, concluo dizendo que é um assunto que eu fico muito feliz quando o prefeito anuncia a construção de mais 5 piscinões, especialmente tratando, o vereador Libário não está mais aí, mas do piscinão do loteamento Brasil, que vai ajudar a resolver o grande problema do Pinhal lá em Galópolis, né? Então, esse piscinão, sem dúvida nenhuma, é uma obra emergencial. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Declaração de líder do Progressistas.